poder da edição juntamente com o poder do Flash, tá? Nenhum trabalha sem o outro, né? Eles se complementam. Então, é muito importante que a gente não deixe nenhum dos dois de lado. Por que não dá para a gente confiar só na edição, não dá para a gente investir toda a nossa energia, né, na edição? Por que não? Eu acredito que a edição é sim um pilar, hoje em dia é um pilar da fotografia digital, não deve ser deixado de lado. Só que o que está acontecendo, né? O que vem acontecendo nos últimos anos, eu sou fotógrafo há muito tempo, né? E desses todos os anos que eu fotografo, são uns 15 anos aí que eu já fotografo, existem fases na fotografia, né? E nos últimos anos, tem uma fase muito forte, existem modinhas, elas vêm e vão, né? Mas tem uma modinha aí de investir somente na edição, de investir conhecimento na edição. Não estou desmerecendo a edição é extremamente rica, eu não viveria sem edição no meu trabalho hoje, mas o que não pode acontecer é ela ser vista de forma individual, simplesmente pensar em minha edição para eu evoluir meu trabalho. A estrada, ela precisa, durante a nossa carreira, né, são vários elementos ali que são precisos para a gente complementar enriquecer a nossa fotografia. E quando a gente pensa só em uma coisa ou só em outra, a percepção dessa falta de algum elemento ou outro é clara, né? Então, se eu tenho uma fotografia com uma edição fraca, eu tenho uma fotografia destemperada. Se eu tenho uma fotografia somente com edição, né? Com uma edição com um nível totalmente diferente de edição, e essa o meu trabalho, o meu nível de composição, de fotografia e de iluminação não acompanha essa edição, o que acontece? Eu acabo caindo no balaio do mesmo, né? O que é esse balaio do mesmo? Hoje em dia, pode perceber aí, dá uma olhada nos teus principais concorrentes, teus principais colegas de profissão, a maioria, né, hoje em dia, já é a maioria que domina a edição nos trabalhos, né, eles já têm uma edição boa nos seus trabalhos, mas agora, dá uma olhada para esses mesmos profissionais, quantos deles dominam a iluminação nos seus trabalhos, né? Faz aí, responde a primeira pergunta que eu te fiz. Quantos deles dominam, né, a edição? Vários mesmo. Hoje em dia é um pré-requisito a gente dominar a edição, tá? Também é um pré-requisito dominar a iluminação. Porém, a iluminação foi deixada de lado, né? E por isso que 8 em cada 10 fotógrafos têm medo do flash, né? Eles veem o flash como um bicho de 7 cabeças, algo difícil, algo à parte da fotografia. E quando, na verdade, não é, né? A edição complementa o flash complementa a edição. Então, eu trouxe para a nossa live de hoje alguns exemplos aqui, tá? De fotografias. Eu quero mostrar as principais características de uma fotografia com flash, uma fotografia sem flash, né? E qual é a prática disso ali na hora da edição, tá bom? Então eu vou pedir para que quem estiver no Instagram corre ali para o YouTube, se quiser acompanhar a nossa live, né? Senão vai ficar só olhando para minha cara feia aqui e não vai aprender muita coisa, tá? Eu vou simplesmente jogar aqui, ó, 2 fotos aqui no Lightroom, tá? Importar fotos e vou importar aqui. Olha só, aqui tem 2 fotos que eu vou mostrar de exemplo, tá? A primeira foto ali não tem flash e a segunda tem flash, tá? Eu vou mostrar como foi feita essas fotos, como foram feitas, mas observar algumas características, tá? Não precisa sair com julgamento, mas aquela foto tá escura, era só ter fotometrado direito, calma aí, aguenta aí. Vamos analisar parte a parte, tá? Eu vou importar essas fotos aqui. Como é que eu faço a minha importação no Lightroom, ó? Aqui, ó, eu coloco 1 para 1, ó, 1 para 1. E aqui eu coloco criar visualizações inteligentes. Essa forma de importação, segura um pouquinho o Bento aí. Ó, essa forma de importação, eu consigo trazer todas as informações da minha fotografia, do meu arquivo, já na importação, tá? Isso ele demora um pouquinho mais para importar o arquivo, mas ele também me possibilita trabalhar mais rápido ali na hora da edição, tá bom?
O Bento tá frenético aqui do lado. Ele fica dormindo a tarde inteira. A hora que a gente começa a live, ele começa o sprint dele. Vamos lá. Então, aqui, ó, importei as fotos, tá? Como foram 2 fotos, ela é bem rápido mesmo para a gente fazer essa importação. Mas quando, por exemplo, eu estou importando lá 15, 20 fotos, isso... Mano, a galera acho que já saiu do Instagram, podia colocar tipo, uma plaquinha para a galera ir para o YouTube. Porque você não acha que não... Enfim, quando, tipo, 15, 20 fotos, a gente sente bastante diferença em relação a poucas fotos, tá? Ao tempo ali que demora para importar essas fotos. Se tu vê alguma pergunta ali, tu me diz, tá, amor? Pode deixar assim, então. Não, com licença que eu vou colocar. Coloca um aviso? Vou fixar o comentário. Beleza. Então, estão vendo aí, galera, minha tela, né? Então, aqui, ó, eu vou aqui já para o modo... Não sei se vocês conhecem, vou dar uma introdução bem rapidinha aqui do Lightroom, tá? Então, aqui está o meu modo biblioteca. Para eu editar essas fotos, eu preciso ir aqui para o modo revelação. Show? Estou no modo revelação. Show de bola. Aqui que a gente edita a nossa foto, né? Aqui que a gente revela... os ajustes da nossa fotografia. Então, são os 2 arquivos em RAW, tá? Os 2 em RAW, né? Estilo índio, 2 em RAW. Eu falo RAW, às vezes falo RAW, tanto faz. E os 2 estão em RAW. Só que são 2 fotografias no mesmo lugar, tá? Aqui, ó, pode ver, uma ele tá na frente do barril aqui, e a outra aqui é o nosso amigo Xande, né? A gente fez o retrato dele. Então, ele tá na frente do barril, a outra ele tá lateralmente ao barril. Mas o que muda nessa fotografia aqui, ó, é o flash, né, que a gente utilizou em pontos específicos da imagem, e nessa aqui a gente não usou. Então, olha só, nessa imagem, tá cru, tá, galera? Ó, tá tudo cru. O arquivo CR2, ó, tá? O meu arquivo cru direto da câmera, tá? Então, aqui, ó, essa foto eu coloquei alguns pontos de luz específicos ali, e essa foto aqui, geralmente eu faço uma foto sem flash, tá? Porque faz parte do meu processo de criação de uma fotografia com flash. Então, o que eu faço? Eu faço meu enquadramento, a ideia de composição ali que eu tenho para minha fotografia, e aos poucos eu vou ajustando isso. Mas antes de qualquer coisa, eu faço um clique sem flash. Então, observa essa foto aqui, ó. Ela está subexposta, né? Está um pouco escura. Esse ambiente, ele tinha pouca luz, tá? E isso a gente se depara muito, né? Muito mesmo. Em ambientes, por exemplo, isso aqui é uma vinícola, tá? Vinícola, a gente normalmente tem essa luz mais penumbrinha ali, né? Então, uma luz mais puxando para o amarelo. Agora, olha o que é curioso, tá? Vamos dar uma olhada nessa fotografia aqui, ó. Ela está em ISO 250. Ó, ISO 250 nessa fotografia, tá? Não é um ISO alto, é um ISO baixo. Dá uma olhada aqui, ó, ela tá escura, né? Como é que foi feita essa fotografia? O ISO 250, tá? Com uma 35mm, abertura 4 de abertura e 50 de velocidade, tá? Se fosse fazer uma fotografia dessa, tá? Se fosse fazer uma fotografia dessa, sem flash mesmo, como que a gente faria para clarear essa fotografia, para entrar mais luz? Então, a gente está em um ambiente escuro, né? A gente está num ambiente escuro ali. Pode ver, estou usando o ISO baixo. Então, uma das formas ali era aumentar o ISO, né? Se eu aumentasse o ISO, ia ficar mais clara a minha fotografia. Mas eu já vou simular aqui como é que seria essa foto se eu aumentasse o meu ISO, tá? Porque o ISO, ele vai te dar uma falsa sensação de que aquilo é realmente como é. Claro, né? Se eu aumentar o ISO, ele vai te dar a falsa sensação de que tem realmente luz ali, mas não tem. É apenas a sensibilidade do sensor à luz, tá? Então, é como se a gente fosse aqui, ó, e ajustasse essa fotografia aqui, ó. Imagina que eu fotografei com ISO aqui, ó, 1600, tá? Olha o que vai acontecer. Olha o que vai acontecer. Ela clareou, tá? Mas olha, vamos dar uma olhada aqui no que ela faz com a qualidade dessa fotografia. Eu acho que se eu aproximar aqui, vocês vão conseguir ver. Sim. Olha como gera aquele ruído totalmente colorido, com vários tons de iluminação, né? Aquela coisa que... aquela sujeira visual para nossa fotografia, tá? Em termos de qualidade, o ISO ele vai sim perder qualidade, tá? Então, essa é uma das formas que a gente faria para ajustar essa fotografia já na hora do clique, beleza?
f4, tá? E tá em 4 de abertura. Se eu fotografasse com uma lente, por exemplo, uma lente 2.0, uma lente 1.4, ia sim entrar mais luz. Mas agora ele não ia perder a qualidade. O resultado ia ser mais ou menos esse aqui, ó. Tá? Claro, ele ia desfocar mais o fundo também, tá? Mas o resultado, porque ele ia... O que é a abertura ali? O diafragma, ele ia deixar entrar mais luz. A luz que tinha ali, ele ia fazer com que entrasse mais luz, ele ia aumentar ali o tamanho do meu diafragma, né? Só que o que acontece? Aquela luz, ele não ia inventar nenhum tipo de luz, ele ia só captar a luz que tinha ali. Aquela luz que tinha disponível, ele não ia perder a qualidade como ele fez no ISO, tá? Ele ia manter essa exposição, né? Ele ia deixar uma fotografia mais exposta, mas ele ia manter essa invasão de cores, essa invasão de luz na pele dele. Olha que cor que ficou a pele dele aqui, ó. Olha a tiriça que ficou na cara dele. Então, a cada parte desculpa. Cada parte da imagem ali, ó, da pele dele, ó, ela tá de uma cor. Olha, sombra estranha, tá? Olha aqui, ó, essa luz entrando aqui, o pescoço dele aqui tá de uma cor, aqui tá de outro, aqui no rosto dele nem se fala, tá? Por quê? Porque isso ali era toda aquela iluminação que tinha no ambiente, da luz ambiente, sendo rebatida em todo aquele ambiente e voltando para a pele dele. Ou seja, a luz, ela rebate. Se eu tô com, por exemplo, por mais que eu tivesse uma luz branca, um flash rebatendo ali, o flash ele ia rebater naquele ambiente, ou seja, nesses tijolos ali na madeira, ele ia voltar amarelo. Então, imagina, se o flash que é uma luz branca bate nas partes que são amarelas ali e volta amarelo, se a gente for rebater, claro, né? Então, vocês imaginem a própria luz ambiente, né? E tem muita invasão de luz ali. A pele dele, então, ela fica totalmente diferente do que realmente é. Ela fica muito longe lá do nosso IRC, que a gente já conversou aqui nas lives, né? O índice de reprodução de cor. A pele dele não é essa cor, tá? Não só a pele dele, como nada nessa fotografia é exatamente dessa cor. E aí que vem uma das grandes vantagens do flash. Ele tem a fidelidade enorme de cores, tá bom? Ele vem uma fidelidade extremamente grande de cores. Mas eu nem cheguei na foto que tem flash ainda. Olha só. O flash reproduz exatamente a cor que é. Tá? Então, uma das formas que a gente viu de clarear a exposição dessa fotografia era simplesmente, isso a gente está vendo só a forma de clarear, né? A fotografia original é essa aqui, ó. Então, imagina que abrindo o diafragma, ela fica assim, beleza? Se eu tivesse uma lente extremamente... Isso se eu tiver uma lente extremamente clara. E a outra opção, né, que a gente teria aqui para clarear essa fotografia era baixar a velocidade aqui do obturador. O que ia acontecer se eu baixasse a velocidade do obturador aqui, galera? Me respondam, por favor. Eu estou com uma lente 35mm, eu estava a 50 de velocidade, tá? O que ia acontecer aqui se eu baixasse mais para entrar mais luz? Me respondam ali no chat, por favor. Eu tenho que esperar um pouquinho. Tem um delayzinho, eu vou esperar. Responderam? Ainda não. Responde ali, galera. Responde ali para nós continuar. É que tem um delay bem grande. Imagem borrada. Imagem borrada. Isso aí. Iam acontecer duas coisas. Foto tremida. Foto tremida, imagem borrada. Por quê? A luz contínua, né? Ou seja, ela não para, ela tem uma luz contínua ali. E quando a gente deixa o nosso sensor captando bastante tempo aquela luz contínua, tende a borrar. É isso mesmo, treme e borra. Então, por mais que, né, indo bem, né, eu baixasse a velocidade ali, ele ia tremer, ele ia perder nitidez, ele ia borrar, ele ia tremer, mas ele ia entrar mais luz. Mas aí a gente ia voltar para aquela questão de invasão de cor. Aquela luz original que tem ali, ela está invadindo muito a cor ali, está tendo muita invasão de luz de tudo que é lado. Então isso traz uma qualidade de arquivo extremamente baixa. Tá? Galera, lembrando, eu estou falando aqui de uma fotografia que eu fotografei com ISO 250, tá? Então imagine se a gente partisse de um ISO alto, a gente teria tudo isso para pior, tá? Então, galera, é isso aqui, ó. Essa fotografia foi feita no processo, dentro do meu processo de criação de uma fotografia com flash. Eu peguei essa fotografia aqui de exemplo para mostrar para vocês o grito de diferença que tem de um arquivo, tá? De um arquivo
sem flash e um arquivo com flash. Olha só o que aconteceu agora. Isso aqui saiu no clique assim, tá? Olha, essa foto saiu assim no clique. E essa foto também saiu assim no clique. Ó, extremamente original, ó. Arquivo CR2 aqui, ó. Beleza? Olha lá, ó. O flash me fez isso aqui. O domínio da iluminação fez isso aqui, né? Ele trouxe, a minha imagem saiu praticamente pronta da câmera, tá? Ela nos possibilita a ter um controle extremamente maior da minha iluminação. Só para você entender, olha, tá cortando aqui, ó, o rosto dele, ó. Tu aproximou, por acaso? Não. Vamos ver, deixa eu dar um zoom aqui. Vou dar um zoom aqui, a Maitê me deu uma notícia de um probleminha ali, que estava cortando o rosto dele, tá? Nossa, que delay grande. Tá aparecendo isso aqui, ó, que é em RAW, não sei o que. Mas é isso aí. Agora eu voltei, beleza. Vamos lá. Então, olha só. Agora, olha o que mudou dessa fotografia aqui, tá? Isso aqui aí eu coloquei os meus ajustes, tá? Coloquei os meus ajustes ali na fotografia e dos ajustes que eu queria, de velocidade, ISO, abertura, eu configurei da forma que eu queria, porque eu não estava refém da minha luz natural, beleza? Eu não estava refém da minha luz natural ali, eu não estava refém daquela luz que tinha disponível no ambiente, seja ela de lâmpada, seja de janela, sol, qualquer coisa. Eu tinha minha luz extremamente controlada ali, tá? Olha a diferença aqui, ó. ISO 100, ó, ISO 100. Então, com o ISO 250 a gente tinha isso aqui. Essa aqui, ó, me possibilitou fotografar com o ISO 100, tá? Aqui eu já estava até com outra lente, tá? O meu enquadramento eu queria, como eu falei, isso aqui é o processo do início da minha fotografia, tá? Aqui eu pensei nesse enquadramento mais fechado, então eu fotografei com uma lente com uma distância focal mais fechada. Eu estava com uma foto com ISO 250, aqui, ó, com uma foto com ISO 250 aqui, só para vocês entenderem, tá? Eu estava escravo da luz natural, eu não tinha uma exposição boa. Para eu trazer uma exposição boa para minha fotografia, eu precisaria ter uma lente extremamente clara, e mesmo assim eu ia ter muita invasão de luz ambiente, tá? Muita invasão de luz ambiente. Eu não ia ter o controle nenhum da minha iluminação, eu não ia conseguir destacar o meu modelo da foto, tá? Eu não ia trazer tridimensionalidade para essa imagem. Agora, essa foto saiu assim no clique, olha só. ISO 100, 130 de distância focal, 10 de abertura, tá? Olha a riqueza de detalhes que eu tenho na fotografia, e 1/100, tá? Porque eu queria um pouquinho daquela minha luz ambiente, tá? Um pouquinho, que o meu flash, para eu não ter que colocar cada flash em cada pontinho da minha fotografia ali, eu mantive uma velocidade relativamente baixa, né? Não aumentei muito a velocidade, porque não queria matar totalmente a minha luz ambiente, tá bom? Olha só o que aconteceu aqui, galera. Olha a diferença aqui. Eu vou puxar aqui um zoom no barril, tá? Eu vou puxar o zoom no barril aqui. Então, vamos imaginar que essa fotografia está clara, ó. Olha a diferença, tá? Desse detalhe da fotografia para esse detalhe da fotografia. Olha aqui. Olha só. Conseguem perceber? Conseguem perceber a diferença? Ó. Aqui o barril está da cor que ele é. Exatamente da cor que ele é. E isso por causa do índice de reprodução de cor do flash, tá? Aqui a pele dele tá da cor que a pele dele é. Aqui tá da cor que o ambiente quer, beleza? Olha a diferença. Então, aqui eu tenho uma fotografia com uma qualidade extrema, tá? Tenho muita qualidade nessa fotografia. Meu ISO extremamente baixo. Aqui eu não precisei, ó. Lembrando que essa fotografia originalmente é assim, né? Lembrando que aqui ela saiu pronta, eu não ajustei nada ainda. Agora, o que eu faria, por exemplo, com um arquivo desse na edição? Dá para salvar, dá para jogar preto e branco, dá para fazer um monte de coisa aqui, né? Dá para salvar essa fotografia, ó. Vamos salvar essa fotografia para não perder e entregar para o cliente, né? Ó, aqui é um salvamento de fotografia, beleza? Ó. Pum, fez um cambalacho ali, tá aparecendo, tá clarinho, tá preto e branco, salvei. Não, a edição ela não serve para salvar, ela não é um salva-vidas, não é um salva-fotos. A edição ela serve para potencializar a nossa fotografia. Agora eu vou usar
esse arquivo aqui para jogar no lixo. E vou usar esse arquivo aqui para trazer riqueza na minha fotografia, para adicionar detalhes na minha fotografia. Eu vou trazer edição para trabalhar junto com o flash, tá? Eu consigo em pontos específicos da imagem, como eu tenho meu flash em pontos específicos, como eu tenho a minha luz em pontos específicos, eu consigo trabalhar isso na edição para enriquecer a minha fotografia, para trazer mais detalhes, né? Para trazer tridimensionalidade. Então vamos lá. Olha só, vou ajustando aqui, tá? Eu vou editando, eu vou dizendo o que eu estou fazendo e vou editando freestyle mesmo, tá? Ó, então aqui eu não vou dar uma aula de Lightroom aqui, eu vou editando e vou dizendo o que eu vou fazendo. Ó, aqui tá a temperatura de branco, para eu tirar aquele tonzinho tão amarelado lá, ó, eu vou vir aqui, mas eu não quero fazer isso, tá? Eu vou jogar aqui, ó, talvez até um pouquinho mais amarelo, vocês vão entender depois. E aqui é a minha matiz, tá? Eu vou jogar ela um pouquinho pro rosa aqui. Só um pouquinho, beleza? A minha exposição, olha o que acontece, ó. A minha exposição. Eu não preciso adicionar a exposição para clarear minha fotografia, para salvar minha fotografia. Aqui, eu vou trabalhar na ferramenta do Lightroom para trazer mais ou menos detalhes em pontos específicos da minha imagem. Então, eu vou baixar um pouquinho aqui os realces, tá? Só para tirar um pouquinho aqui da especularidade, especularidade, né? Tirar um pouquinho do brilho ali na testa dele, tá? Só um pouquinho, beleza? As sombras, ó, o que a sombra faz? Ó, conseguem perceber? É que aí deve estar pequeno, tá? Aqui com a sombra e o meu arquivo em RAW e ISO 100, eu tenho uma grande liberdade de edição sem destruir o meu arquivo. Olha o que acontece se eu mexer nas minhas sombras aqui, ó. Ó. Olha só, conseguem perceber? Ó, vou aqui na camisa dele. Olha, vira tudo que é cor aqui, ó, menos preto, ó. Beleza? Então, essa sombra, quando a gente trabalha com um arquivo com falta de informação, ela tende a danificar o nosso arquivo. Então, eu tenho mais liberdade aqui na sombra, ó, para ela trazer uma sensação de tridimensionalidade. Nessa imagem, eu não quero aumentar muito, vai ficar mais ou menos por aqui, tá? Então, eu vou aplicar um pouquinho de textura, vou aplicar um pouquinho de clarity, ó. Ó, consegue ver? O clarity, ele dá volume, né? Ele coloca mais sombra na área que tem sombra, é como se fosse um dodge and burn geralzão, né? Coloca mais luz onde tem mais luz, onde tem luz. O que eu vou fazer nessa minha fotografia agora, tá? Eu vou tirar um pouquinho a saturação de toda ela, olha só. Tirar um pouquinho da saturação de toda ela, tá? Olha lá. Essa é uma linguagem da minha edição, da minha fotografia. E ela tem uma pegada de saturada, tá? Para a cor não chamar tanta atenção e chamar mais atenção para a luz, tá? Então, aqui, ó, como eu usei um pouquinho do sombra, tirei um pouquinho do realce, dei aquela minha pegadinha de tridimensionalidade na edição, tu viu que eu não fiz nada grotesco, nenhum ajuste muito exagerado, né? O que eu fiz agora, ó? Eu vou dar um pouquinho de contraste, só um pouquinho, beleza? Um pouquinho de contraste, talvez um pouquinho mais de clarity aqui, ó. Beleza? Olha só, se transformou. Olha a minha fotografia, antes, depois, tá se transformando, né? Agora eu vou pegar pontos específicos ali com o meu direcionamento do olhar, não para salvar a minha fotografia, não para simular um flash, para ele trabalhar junto com o flash, tá? Ó, eu vou nas áreas que eu quero chamar mais luz, e uma coisa legal para esse filtro radial, muita gente usa ele de forma errada, tá? Por que de forma errada? Porque fica extremamente marcado ali na edição. Eu já cometi esse erro, e eu aprendi com um fotógrafo muito bom de Lightroom, né? Com o Sérgio Nogueira, que é assim, ó, a gente coloca um ajuste extremamente baixo aqui, né? Com um ajuste extremamente baixo aqui na exposição, ó, e tu vai duplicando em várias áreas ali, ó, que tu queira iluminar, ó, para ele não ficar marcado em uma área somente, tá bom? Ó, então, pequenos ajustes ali, ó, em uma área que tu queira de chamar atenção para o olhar, sem colocar, por exemplo, um pincel, né, por exemplo, um pincel, e colocar ali, ó, aquela intensidade que eu gostaria só naquele pincel, né? Eu adiciono vários filtros ali, vários filtros na mesma região que eu queira aplicar, tá? Então, sair do filtro, ó, pode ver que ele chamou mais o olhar do rosto dele. Eu estou direcionando o olhar lá para o rosto dele, tá? Agora, eu vou baixar minha exposição, ó. Por quê? Eu estou tirando a atenção de toda a minha fotografia, de tudo que menos interessa,
Então, eu estou baixando um pouquinho a minha exposição, ó, ao invés de tentar clarear, eu estou tirando a luz da imagem como um todo, mas como eu fiz esse ajuste prévio aqui no rosto dele, o rosto vai manter aquela luz, tá? Então, aqui eu posso trabalhar até um pouquinho mais do brilho para ele voltar, tá? Então, dá uma olhada aqui, ó. Antes, depois. Olha como chama mais pro olho dele, tá? Agora, eu posso também trabalhar nesse pincel aqui, ó, em outras partes da minha fotografia que eu queira chamar atenção, ó. Aqui eu vou dar um aqui, não posso exagerar, tá? Isso aqui é o direcionamento do olhar na edição do Lightroom, tá? Depois tem o Photoshop também. Então, eu vou chamar para áreas ali que eu queira chamar mais atenção. Beleza. O legal desse filtro aqui é que ele tem alguns ajustes além de somente exposição. Tem vários ajustes que a gente pode fazer. Então, eu vou dar mais um aqui, ó, e vou tirar o que ele tem de exposição, de sombra. Vou deixar ele zerado aqui, tá? Esse ajuste aqui, nessa parte. E vou fazer o quê? E vou adicionar um clarity só nessa parte do barril. Olha que legal, ó. Olha que massa. Olha lá, ó. Então, só nessa parte do barril, eu trouxe textura só para aquela área da imagem. Jamais, vocês não estão vendo eu tentar salvar nada aqui, tá? Eu não estou tentando salvar nada. Eu estou simplesmente potencializando a minha fotografia. E esse textura a gente tem que usar com cautela. Mas quando a gente usa em elementos que não são pessoas, ele funciona muito bem. Olha lá, ó. Olha lá, olha a textura que deu no barril, tá? Então, olha só essa fotografia. Antes, depois, tá? Eu consigo ainda, por exemplo, eu vou dar um ajuste agora de pincel específico, ó. Nessa área que chamou um pouco de luz, eu quero tirar um pouquinho, ó. Só um pouquinho, tá? Vou tirar um pouquinho de iluminação aqui, ó, para chamar ainda mais para o rosto dele essa iluminação. Tirei luz aqui, coloquei aqui. Vamos lá? Antes, depois. Eu nem mexi em cor, não fiz nada de estrambólico. Eu simplesmente dei alguns ajustes básicos aqui no Lightroom, tá? Para potencializar o que a minha imagem tinha de melhor, né? O que a gente trouxe já na hora do clique. Então, o cliente não vai ver uma coisa lá na hora do clique e ver outra na hora da entrega. Ele vai imaginar aquilo na hora do clique, que para ele já é extremamente bom, e quando a gente entrega para ele, ele vê aquilo lá potencializado, ele não vê aquilo lá transformado, né? A edição não tem essa função de transformar a nossa fotografia, ela potencializa, como eu falei muitas vezes aqui, tá? Olha só que massa. Antes, depois. Agora vamos comparar essa fotografia sem flash, tentando salvar, ó, por mais que eu tente, olha só, galera, por mais que eu tente aqui, ó, ajustar isso com filtro radial, tá? Na maior boa intenção do mundo. Olha lá, ó. Não tem como entregar uma coisa ruim para o meu Photoshop, para o meu Lightroom, e sair uma coisa maravilhosíssima. Não tem. Tem como a gente entregar uma coisa ruim e sair meia boca. Tem como a gente entregar uma coisa boa, né? E sair muito boa. Tem como a gente entregar uma coisa que eu tô falando é o nosso arquivo ali, né? Tem como a gente entregar um arquivo extremamente bom, pensado, né, previamente, e sair com aquilo lá 1000% melhor, porque 1000% potencializado, né? Pensando na edição lá na hora do clique, tá bom? Então, olha só, sem flash, com flash. Então, aqui eu não precisei salvar nada. A gente simplesmente tem uma fotografia linda, tá? Então, aqui a gente pode fazer também aqui ajustes, detalhes, né? Eu vou aqui no olho dele, ó. Eu dou uma clareadinha aqui no filtro radial no olho dele, ó, para chamar um pouquinho a atenção do olhar. Esse pincel aqui no olho funciona se a gente colocar um clarityzinho de leve, tá? Um 10, aqui, ó. São ajustes finos, tá? O que colocar num olho tem que ser simétrico no outro, tá bom? Olha lá, ó. Temos uma imagem linda no Lightroom, finalizada, tá? E aí a gente vai para o Photoshop, né? Para ainda pensar de que forma poderia potencializar isso lá no Photoshop, tá? Perceba que não tem nada de mirabolante. É simplesmente algo pensado juntamente com a iluminação, não é um separado do outro. Beleza, galera? Ficou claro isso aqui para vocês? Ficou claro que edição não transforma, que a edição não é para salvar,
né? Que a edição e a iluminação, elas devem ser pensadas juntas, né? Que a gente entregando um arquivo muito bom, ele sai com o potencial dele lá em cima, né? E a edição, ela não deve servir como um salva-vidas. O cliente percebe, já não é mais cliente bobinho que aceita qualquer coisa. Ele percebe uma fotografia que foi pensada, que foi planejada, de algo que tu entregou para não sair ruim, para não deixar que, não dizer que não rolou nenhuma foto daquele momento, né? Eu falo isso porque eu já passei por esse tipo de situação, né? Lá no começo da minha carreira, não tinha orgulho do meu trabalho, e muitas vezes, putz, eu fazia umas fotos lá e tal, e na cabeça daquela pessoa, aquelas fotos, naquela época, eu jamais mostrar minhas fotos para o cliente, né? Jamais. Naquela época, o que eu fazia? Eu fazia as fotos e dizia que não mostrava, que era para gerar surpresa lá na hora que ela recebesse as fotos, né? E quando, na verdade, é que eu não tinha orgulho. A minha fotografia não saía linda já no clique, né? E muito menos lá na edição. Eram situações assim que eu realmente precisava salvar a minha fotografia na edição, tá bom? Vamos aqui, ficou claro ali? A galera tá respondendo? Acho que sim. Ninguém falou mais nada. Responde aí, galera. Responde aí. Vamos interagir aí. Vamos lá. Então, vamos lá. Tem um delayzinho também. Antes, depois, tá? Olha só. Antes, depois. Agora eu vou exportar essa fotografia aqui. Eu vou exportar aqui para minha área de trabalho. Super claro, sim, entender. Show. Eles querem saber se tu usou um flash a 45 graus naquela foto. Ah, sim. Eu vou jogar ela no Photoshop ali, daí a gente já faz a leitura dela rapidão, tá? Eu também quero saber a potência do flash. Vamos lá. Eu não sei de qual era a potência, né? Lá na hora eu sabia o que eu precisava no momento. Eu não decorei, nem precisei, né? Nem preciso agora saber a potência, a carga que a gente usou no flash. Mas a gente vai entender o conceito dessa iluminação. Eu vou ver aqui junto com vocês, tá bom? Deixa eu colocar aqui o Lightroom exemplo. Então, ficou muito claro que o flash sai disparado, né? Milhas na frente de uma fotografia sem flash em muitos sentidos. Então, eu vou selecionar a pasta aqui. Xande. Aqui, ó, na saída do arquivo, o que a gente precisa mexer? A qualidade que não precisa estar em 100, tá? A partir de 84 que ela já não perde qualidade. 84, 86, ela não perde qualidade. Daqui para cima, ela ganha peso, tá? Aqui eu não redimensiono, mas aqui precisa estar sempre 300 pixels por polegada, tá? Quando eu for entregar o meu arquivo final. Não coloco marca d'água e é isso aí. Vamos exportar. Exportando essa imagem, vamos para o Photoshop. Deixa eu pegar a imagem do Shane aqui. Vamos lá, aqui. Eles conseguem ver o Photoshop aqui? Ou vou ter que ir lá para compartilhar? Vou ter que ir lá para compartilhar. Tá, segura aí. Então eu vou... Como é que eu faço agora? Bota aqui, ó. Compartilhar. Compartilhar. Aí tu seleciona. Janela. Photoshop. Compartilhar. Isso. Estão vendo aí, galera? Estão vendo o Photoshop aí? Com a foto aberta agora, editado no Lightroom? Só um instante. Yuri, como melhorar a iluminação em um ambiente com flash? Nossa, muito. Existem inúmeras possibilidades. Muitas, né? A ideia aqui é a gente entender o que a gente precisa melhorar, né? Aonde a gente precisa melhorar e pensar nisso passo a passo. Quem assistiu a live de ontem tá ligado nisso aí, né? A gente pensar na iluminação como um todo, porém, resolver parte a parte. A gente precisa pensar na luz também de forma individual, né? A gente precisa pensar e colocar a nossa luz extremamente estratégica, pensando luz por luz e montando ali a nossa fotografia, tá bom? Vamos lá. Estão vendo? Posso começar aqui? Pode. Beleza. Então vamos lá. Vou dar um Ctrl J aqui, galera. O que eu vou fazer nessa fotografia, tá?
só pensando aqui em relação à iluminação, não vou entrar aqui em edição de pele, nada disso, tá? Eu vou mostrar como melhorar minha fotografia, tá? Somente na minha iluminação ali. Tudo que tem relacionado à luz a gente vai fazer aqui, tá? Então vamos lá. Vamos para os ajustes aqui. Então o que eu vou fazer? Eu dei um Ctrl J, né? Duplicar uma camada de segurança ali. Eu vou aumentar um pouquinho a foto. Aí? Tá bom. Uhum. É que depois eu vou ter que voltar mesmo para eu fazer meu ajuste. Então, o que eu vou fazer? Eu vou aqui, ó, nas curvas, tá? Eu venho ajuste. Se não está aparecendo ajustes, vai lá, janela, tá? E seleciona ajustes. Se ele não está selecionado, vem aqui, seleciona, ele vai aparecer aqui, tá? Aqui, vem nos ajustes e cria curvas, ó. Clica aqui em curvas, tá? O que tu vai fazer? Tu vai pegar e vai jogar para cima, ó, a curvas. Tu vai jogar para cima ali, ó. Tu olha lá no ponto mais alto de luz da tua imagem, que aqui é a testa dele, tá? Até um pouquinho, ó. Tu vai até estourar a luz, aí tu volta um pouquinho, ó. Beleza. Faz isso aí. Fez isso aí. O que a gente faz agora? Clica ali em cima, aqui em cima, ó, e aperta Ctrl I. Por quê? Tu viu que ele estava em branco aqui, né? Eu dei Ctrl I, Ctrl e I no teclado, ele vai inverter. Ele vai esconder aquele efeito que ele fez. E isso aqui eu vou dar o nome de clarear. Clarear. Beleza. E agora eu vou voltar aqui nos ajustes e vou ir em curvas de novo. E agora eu vou fazer o contrário. Em vez de jogar para cima, eu vou jogar para baixo, ó. E vou observar lá meu ponto de baixo de luz, né? Onde está escuro. Aonde ficar totalmente preto, perder informação, eu paro. Parei. O que eu vou fazer? Vou dar Ctrl I. Beleza? Vou esconder aquele efeito também. E vou dar o nome desse efeito de escurecer, para ficar bem claro. Eu vou pegar essas duas camadas que eu criei e vou dar um Ctrl G. Ctrl e G. Ou Command G no Mac. Ctrl G. Beleza. Aqui dentro, ó. Então, aqui tem clarear e escurecer. O que eu vou fazer? Eu vou clicar na parte preta aqui do clarear, né? Vou pintar aqui, clico aqui, seleciono o pincel, coloco opacidade 100 e fluxo eu coloco 3, tá? 3 de fluxo. E aqui é preto, eu vou pintar de branco. O que eu quero fazer nessa fotografia aqui? Eu quero dar um aspecto ainda maior de tridimensionalidade na minha imagem. Eu vou pegar o que é claro e vou pintar de claro, tá? E vou pegar o que é escuro e vou deixar escuro, tá bom? O que eu vou fazer aqui? Eu vou dar, para facilitar, para entender o que é claro, o que é escuro, eu vou fazer o seguinte. Eu vou tirar toda a saturação dessa imagem, ó. Tá? Esquece aquilo lá, deixa aquilo ali pronto, tá? E antes de começar a pintar, eu vou fazer outra coisa para facilitar ainda mais. Eu vou colocar aqui, ó, vou tirar a saturação dessa foto, tá? Momentaneamente, tá? Vou colocar outra camada aqui. Tirei a saturação dessa fotografia só para eu ver a minha iluminação, para essa cor que tem na fotografia não me chamar atenção. Eu quero prestar atenção aqui só onde tem luz, tá? Olha como facilitou. A gente vendo toda a imagem colorida e agora a gente vendo essa imagem escura, tá? Por quê? Porque eu quero pensar em luz, eu quero pensar em iluminação aqui, tá bom? Então, olha só. Vamos lá. Eu vou voltar aqui, tá? Então, eu esqueço essa aqui por enquanto. Depois, eu só uso ela para eu visualizar a minha imagem escura. Então, eu não vou mexer nela, tá? Eu vou aqui no clarear, ó, vou no clarear, vou clicar aqui no preto, vou aqui no meu pincel e vou selecionar branco, tá? Aqui, ó, o que eu vou fazer? A parte clara, eu vou pintar de claro. Isso aqui tá me dificultando um pouquinho para editar, que a luz tá na minha cara aqui e é difícil editar com bastante luz incidindo no rosto, tá? Mas é muito importante vocês entenderem um conceito aqui. Então, eu vou clarear aqui, ó, o que tem luz, tá? Eu vou pegar e vou pintar nas áreas, eu vou respeitar as áreas aqui, ó, que o tamanho das áreas de luz, tá? Perceba que usou um triângulo de luz aqui, ó, quase um Rembrandt, né? Eu vou respeitar a área de sombra, eu não posso pintar o que tem sombra, tá bom? Então, eu vou pintar aqui. Vamos lá. Pode ir mandando perguntas, se tiver, se eu puder, eu já respondo.
Yuri às vezes tenta usar o flash durante o dia para compensar, mas o flash não é suficiente. Coloca um /1 e às vezes é como se nem tivesse flash. Qual o problema você acha que é? O problema é que você não assistiu as lives anteriores. Ou se assistiu, galera, ó, coloca em prática o que eu falei sobre as lives anteriores, tá? A gente consegue fotografar com flash em qualquer situação, porém não em qualquer horário, né? Principalmente se o flash, se a gente tem limitação de intensidade de luz no flash. Amor, vamos liberar uma live então dessa aí? Qual live foi que a gente se falou sobre isso? Não lembro. Outra coisa, calma, aguenta o coração aí. Se tu não assistiu a live, aguenta o intensivão, que o intensivão tá chegando, e lá eu vou falar sobre isso, e mais do que falar, Igor, eu vou mostrar isso na prática. Essa tua pergunta vai ser respondida com uma aula prática lá dentro do intensivão. Galera, olha só, tô pintando aqui, ó, perceba até na blusa dele, aqui, ó, na blusa dele, ó, as áreas, isso aqui, claro, quanto mais detalhista for, melhor vai ficar o resultado, tá? Na calça dele, ó, esse tipo de coisa dá bastante volume, ó. Essas dobras, qualquer coisa que for de roupa, galera. Já deu 50 minutos. Nossa, mas já tá. Vamos lá. Tem mais uma coisa muito massa que eu quero mostrar para vocês. Como resolver um problemão ali na hora que tá fotografando, quando aparece o assistente na nossa iluminação. Estão entendendo o que eu estou fazendo aqui? Eu estou pegando e pintando com luz o que tem luz, tá? Ó, vou respeitar essa sombrinha aqui, ó. Tá? Essa sombra que tem aqui na pálpebra dele. Aqui na orelha dele, ó, vou pintar só de branco, de claro, né? Só o que for claro, tá bom? Eu não vou ser muito detalhista, porque a gente tá meio em cima do laço no tempo. Mas eu preciso que vocês entendam o conceito dessa imagem, tá? Então, aqui no barril. Vamos dar um spoiler de amanhã? Na nossa última live? Dá. Galera, o tema... Fala mais alto, amor. Galera, o tema da nossa última live, que é a live de amanhã, né? Antes do intensivão. Então, galera, quem não se inscreveu ainda dá tempo, tá? O intensivão vai ser do dia 25 ao dia 31. Vão ser 3 aulas muito legais. Dia 25, segunda-feira? Isso, ao dia 31. Serão 3 aulas muito legais, práticas, totalmente práticas. Tudo tá? que a gente viu nessas lives, a gente vai colocar no intensivão de forma prática, para provar que funciona. Beleza? Beleza. Pintei aqui, ó, o clarear, tá? Ó, a parte que era para eu clarear, peguei as áreas de luz e coloquei luz. Agora eu vou nas áreas de sombra e vou colocar mais sombra. Eu vou intensificar. Bento, meu. Oi, Bento. Eu vou intensificar as áreas de sombra, tá, galera? Então, conseguem perceber aqui, ó, que eu tô indo em áreas diferentes, pintando em áreas diferentes, ó. Tá, então vamos lá, né? Vamos pro tema da aula de amanhã. A live de amanhã, o tema da live é os segredos por trás de um splash perfeito. A gente vai fazer, vai tentar fazer, reproduzir aqui, porque a gente se perde ainda nessa parte técnica de fazer as lives, né? Isso a gente está apanhando bastante ainda, mas a gente vai melhorar. Vou tentar reproduzir aqui. Eu vou reproduzir, só não sei qual vai ser a experiência de vocês ao ver isso, né? Se eu vou, tipo a de hoje, ó. Eu queria que ficasse melhor essa visualização da minha tela, mas não ficou. Mas eu quero que vocês entendam um conceito. Então, amanhã vai ser basicamente uma aula de fotografia em longa exposição. Vamos falar sobre primeira e segunda cortina. Vai rolar até uma aulinha prática aqui para vocês verem o resultado massa que o flash traz para nossa fotografia já na hora do clique, um efeito criativo, tá? Ó, viram que eu pintei o dedo dele ali antes, né? A parte de cima do dedo, aonde incide luz. Agora eu estou pintando a área escura aqui, ó, tá? Beleza. Vamos lá. Então, olha só, o que a gente fez aqui? Eu coloquei luz onde tinha luz e coloquei sombra onde tinha sombra. Eu intensifiquei isso.
Ó, isso em preto e branco, tá? Eu vou tirar agora aquela camada que a gente tinha usado só para a gente tirar as cores, né? Na hora da gente tá editando, pintando ali e prestar atenção só na luz. Olha só. Antes, depois. Antes, depois. Olha que massa, galera. Vou tirar um pouquinho aqui, ó. Eu coloquei num grupo, tá? Então eu tiro um pouquinho da opacidade para dar uma amenizada nesse efeito. Olha que massa, olha a diferença dessa fotografia, tá? Então, o que eu fiz aqui? Eu não coloquei nada onde não existia. Eu intensifiquei, eu potencializei pontos específicos de luz para chamar a atenção. E isso, sem o flash, seria muito difícil, praticamente impossível. Por quê? A gente conseguiria simular, porque a câmera ia precisar simular um pixel que tem ali que não existe. Porque assim, ó, iluminação é informação. Quando a gente joga uma quantidade X de iluminação lá para dentro do nosso sensor, a gente está enviando informação para ele trabalhar. Quando a gente trabalha com pouca luz, a gente tem pouca informação, e aí então, quando a gente for editar, ele perde qualidade. Tá? Então, quando a gente trabalha com bastante informação, nos possibilita a fazer isso, né? A trazer uma fotografia com um potencial enorme, tá? Sem precisar inventar nada, reinventar a roda. A gente traz um resultado incrível dentro de um outro resultado incrível, tá? A gente potencializa a nossa fotografia. Vou dar só mais um truquezinho aqui. Cria uma nova camada, tá? Coloca aqui em sobrepor. Agora tu vai dar um zoom bem próximo lá do olho, né? Vai lá no pincel, pinta de branco, coloca lá o branco, fluxo um pouquinho mais alto ali, 8, coloca o pincelzinho bem pequenininho aqui, ó, tá? Olha lá, ó. E vamos pintar o meio do olho dele, tá? Aquela parte que tem pigmentação no olho. Então, geralmente o olho claro, ele dá um efeito muito massa nisso aqui, ó. E o que eu fiz num lado do olho, eu tenho que reproduzir no outro, tá? A gente pode dar uma enfatizada no cat light. E aqui, ó, ele estava em branco, agora eu vou apertar X, vai ir para preto no teclado. Aqui, ó, ele inverteu, ó, apertando X. Agora o que é preto, eu vou enfatizar, ó, ao redor do olho dele. Olha que massa. Tá? Essas áreas escuras do olho dele eu também posso pintar, ó, que aparece aquela pigmentaçãozinha. Olha só. Parece que não é nada, tá? Olha aqui, ó, antes, depois. Olha que massa o efeito. Vou aproximar bem o olho, ó. Antes, depois. Olha o olhar. Antes, depois. Show? Então a gente tem uma fotografia muito mais potente, né? Sem precisar inventar nada, sem precisar perder a qualidade, tá bom? Então agora eu vou para o último passo aqui, ó. Eu encontro Shift Alt E, junto tudo, só vejo um antes e depois da minha fotografia aqui. Eu vou colocar nitidez, vou aproximar bem para vocês verem a nitidez aqui. Ó, eu vou dar um Ctrl J, tá? Antes da minha nitidez, geralmente é o último passo. Filtro, tornar nítido, máscara de nitidez. Ó, vou dar a nitidez, tem 2 passos aqui para eu dar nitidez na minha fotografia. Eu vou aqui colocar uma média de 80, tá? Para essa fotografia. Tem mais isso. Com o flash, nos possibilita a gente conseguir trazer um pouquinho mais de nitidez sem perder a qualidade. Vai colocar aí esse efeito de nitidez numa fotografia sem flash para te ver o quão fake fica, tá? Então, ó, 82 de intensidade, raio 1.2. Ok. Agora eu vou repetir o filtro. Filtro, tornar nítido, máscara de nitidez. Só que agora, o que eu vou fazer? Eu vou jogar a intensidade lá embaixo e vou botar o raio lá em cima. Olha lá, ó. Tá? Ele traz um outro aspecto para minha nitidez. Olha só. Antes, depois. Antes, depois. Show de bola? Vou salvar essa foto aqui para mandar para vocês lá no Telegram. Quem está no Telegram? Ready Telegram. Beleza. Salvei essa foto aqui. Quanto tempo a gente tem de live? Curtiram, galera? Fala aí se curtiram. Como usar a nossa edição para potencializar a nossa fotografia com flash, tá? Sem o flash, isso aqui não seria possível, infelizmente. Não nesse nível de resultado, tá? Então, eu vou fechar aqui. Fechei aqui. E vou mostrar mais um segredinho para vocês aqui. Olha só. Eu vou primeiro puxar uma foto.
Top demais, show de bola. Show, que bom que curtiram. Olha só, como que eu faço para tirar isso aqui? Como que eu faço? Responde aí. Peraí que eu acho que não... Como que eu faço para... Vamos analisar essa fotografia aqui? Olha lá, lembra, quem estava nas outras lives vai lembrar daquele meu modificador de luz que o cara disse que não ia dar para usar ele, né? Com o flash que eu tinha. Esse aqui é o flash, ó, tá? Ele é um 580. Um 580, esse aqui é o 580, tá? Eu tenho o 580 e o 600X da Canon. Esse aqui é o 580, ó. Eu usei ele em um... Olha o tamanho do modificador de luz perto da Maitê. Ele é enorme. Ele é de 150 centímetros. Olha ali, ó. 150 centímetros, tá? É o tamanho desse modificador de luz, tá? Então, provando que dá sim para usar esse modificador de luz com um flash que não é próprio para ele, né? Que é um flash mais fraco. E olha que linda essa luz. Como aí a gente gerou um problema, né? Eu tenho 2 pontos de luz ali, eu usei o flash para ir extremamente suave na modelo, naquela posição, e usei o rebatedor para delinear, para preencher, ó. Olha o braço dela, que bonito aqui, que luz bonita preenchida. Como é que eu faço, ó? Para a gente ganhar o enquadramento dessa fotografia, não tinha como eu escapar desse enquadramento. Eu precisava mostrar esse ambiente, tá? Essa fotografia final. Essa fotografia foi no workshop presencial que eu fiz, tá? No primeiro workshop presencial que eu fiz. Então, eu fiz essa foto e essa foto final não é dessa forma. Como é que vocês tirariam aqui? Dá uma olhada ali, amor, para mim, se a galera responde. Como que vocês tirariam os assistentes aqui? Então, muitas pessoas optariam por tirar dessa forma. Ó. 2 cliques, faz 2 fotos. Isso, aprendeu em algum lugar. É isso aí. Ó, algumas pessoas optariam por selecionar a área ali e dar um Shift F5, tentar tirar. Acontece que esse tipo de situação, para ficar perfeito, é difícil, tá? Ele ajuda bastante, mas ele ainda traz muitos defeitos. Ó, o Gui foi parar ali do outro lado. E aí a gente tenta arrumar isso lá, tenta arrumar isso aqui, e aí vai complicando, e aí a gente vai fazendo remendo em cima de remendo. Então, vamos simplificar isso aqui, tá? Então, essa fotografia... Por que eu fiz dessa forma, bem próxima? Para eu manter minha intensidade de luz, como não tenho flash extremamente potente, eu usei da minha distância, eu aproximei muito essa luz, né? Aproximei muito para fazer essa fotografia. E aí ganhei o meu rebatedor ali com um segundo ponto de luz, tá? Fiz 2 cliques, galera, 2 cliques. Quem falou 2 cliques tá certo, olha lá. Jogo aqui, ó, meu outro clique. Olha meu outro clique. Eu dei o outro clique e pedi para os assistentes saírem, ó. Agora, eu vou jogar uma por cima da outra, ó. Tá? Olha ali, ó. Como é que eu faço? Eu vou alinhar isso aqui, ó. Geralmente eu alinho com alguma coisa que tem lá no fundo, ó. Então eu vou alinhar com esse morrinho lá atrás, ó. E aqui, mais ou menos isso. Ó. Aí, beleza. Alinhado. Vou jogar minha opacidade lá, tá? Então, essa fotografia aqui, ó, é a que não tem um assistente, né? Uma fotografia sem flash. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou segurar Alt e vou clicar na máscara aqui, ó. E essa fotografia vai sumir. Essa fotografia que não tem, que não tem um assistente. Então, eu volto para minha fotografia original lá com o assistente aparecendo. O que acontece? Agora é como um passe de mágica. Eu vou clicar aqui, ó, na camada, tá? Preto. Quando é preto, eu pinto de branco, ó. E vou aumentar aqui meu fluxo. Pode deixar meu fluxo em 100. A dureza aqui que ela tem que estar zerada. Vou aumentar meu pincel e como um passe de mágica, a gente vai pintando, ó. Vou pintando o que eu quero tirar, ó. Olha lá, ó. Olha o passe de mágica acontecendo. Opa, aumentei muito. Aqui, ó. Olha lá, ó. Olha que coisa linda. Olha lá, ó. Tcharam! Curtiram? Fácil, né? Então, e tem gente que me diz que precisa comprar um flash potente, precisa comprar uma D600 de 7 mil reais para fazer uma fotografia de longe, para conseguir fotografar com um ângulo mais aberto. Isso não vai resolver. Tu vai fotografar com uma D600 de 7 mil reais e tu vai ter uma luz dura, porque tu vai estar pode estar com um modificador de luz enorme ali,
tu não vai conseguir essa característica de luz. Eu tenho a característica de luz linda na minha modelo e tenho o meu enquadramento que eu queria. Beleza? Olha que massa. Então, essa foto aqui, ó, antes, depois. Ficou perfeita, como um passe de mágica de forma muito simples. Beleza?